Olá, boa noite! Vamos juntos e juntas? Qual foi o artista, a música, o álbum que você mais ouviu em 2025 nas plataformas digitais de áudio, hein? As respostas a essas perguntas viraram mais uma febre nas redes sociais, porque o Spotify, maior plataforma de streaming de música do mundo, liberou a retrospectiva de cada usuário e também uma lista dos artistas e discos mais ouvidos globalmente. No Brasil, sertanejo, pagode e funk formam a trinca de ouro. No ranking mundial, o reggaeton de Bad Bunny segue no topo das paradas. Mas também deu para perceber nesse movimento todo que aquilo que o algoritmo não sabe sobre você, sobre nós, também nos define, você não acha? E como sempre por aqui, tem arte e cultura para todos os gostos. Quinta-feira é dia do quadro de dicas de cinema e séries do Cunha Júnior. E tem mais. Meu avô tinha uma mesa de trabalho e lá eu riscava aquilo como o meu piano imaginário. O nosso convidado de estúdio, Moisés Matos, saiu da periferia de Juiz de Fora, em Minas Gerais, para brilhar nas grandes salas de concerto da Europa. A história do pianista brasileiro é contada num documentário que chega hoje aos cinemas. Antônio Bá apresenta A Nascimento, uma série de obras inéditas e marcantes do artista brasiliense. Ele é destaque das nossas dicas culturais. Começou a maratona CCXP 2025. Até domingo, fãs de cultura pop e nerd vão se jogar em conversas, encontros, no pavilhão da São Paulo Expo. Fique por dentro de tudo que vai rolar. CCXP 25. A gente veio pra cá pra saber de todas as novidades que estão acontecendo por aqui. Se você gosta de cinema, tem cinema. Se você gosta de série, tem série. Tem anime com Crunchyroll, tem dublagem, tem muita coisa. Tem artista no Arts Valley pra você pegar autógrafo do seu artista favorito, pôster. Tem muita variedade de coisas. E o que não falta por aqui é atividade pra fazer. Com certeza a gente tem muita coisa legal acontecendo ao mesmo tempo, isso que é o difícil, né? Você escolher para onde que você vai. Por exemplo, você pega um stand aqui, como a gente está aqui do lado da Warner. Gente, de repente você vai andar ali, você vai ter um spoiler sobre o filme da Supergirl, que está estreando só no ano que vem. Tem uma área de games, tem uma área de cosplay. Aqui no Omelete, nesse momento, quando a gente está falando aqui, tá rolando galera dançando K-pop. Não para, o tempo todo você tem coisas novas para ver, para experimentar. São os eventos do ano que a gente se organiza pra vir, esse é um deles principal, assim. Aqui tem quase tudo que a gente gosta, tem parte de RPG, tem parte de quadrinhos, então é vir pra se divertir, é vir pra curtir mesmo. É um momento de reunião muito grande, não apenas de você ter contato com as pessoas que consomem seu trabalho normalmente na internet, mas também de estar em contato com outros artistas como todo. Muita gente vem aqui para a CCXP e fica muito focado no Thunder, que é o nosso palco principal para 3.000 pessoas. Mas a gente está aqui, por exemplo, no palco Blast, que é um palco novo que foi feito nessa ambientação, que é um pouquinho mais intimista, você fica mais perto dos artistas. E aqui a gente vai ter muita novidade da produção audiovisual brasileira, que está tomando conta, né? Frequenta há muitos anos, né? E tá tudo muito incrível. Tá melhor do que os outros anos, então eles estão sempre se superando, tá muito legal. É a união de um monte de coisa que a gente gosta, né? Tudo no mesmo lugar, mas essa área aqui, o Arts Valley, é a melhor parte, com certeza absoluta. Eu acho que esse ano, claro, o destaque é Supernatural, que tá completando 20 anos. Supernatural é uma série que é realmente muito adorada e assim, não só os fãs vêm pra cá sempre buscando mais coisas, mas a gente tem também os atores, o elenco dessa série também adora o Brasil. Vem o elenco todo pra cá, gente, que isso? Vem o Misha, o Robert, vem o Richard, vem a Catherine, muita gente, vai ter uma festona por aqui. Oi, Brasil! Vejo vocês logo. A gente tem, nessa sexta-feira, abrindo o palco Thunder, uma grande celebração, um painel gigantesco de 1h30, que a gente vai fazer o caos, vai ser a bagunça ali dentro. E aí,
quem é fã de verdade vai poder até cantar junto com eles. E aguardem, esse foi só o primeiro dia. Agora, os nerds também vão gostar das dicas dessa semana de filmes e séries do Cunha Júnior, eu tô achando. No menu, o novo lançamento do diretor Yorgos Lanthimos e um terror no streaming que tá na lista dos melhores do ano. Por favor, o que nós temos para assistir hoje? Hoje a gente tem uma comédia dramática, uma comédia surreal e o show de uma super banda. O que você acha, Jamiro? No streaming a gente tem Pecadores. Opa, legal. A gente vai querer assistir tudo. Ok. Nas telas, luz, câmera, ação. O primeiro filme é o badalado Twinless, um gêmeo a menos. Uma comédia dramática indie. Já ganhou muitos prêmios, entre eles o de melhor filme para o público no Festival de Sundance deste ano. Do you want to get groceries with me? Yeah, I've been meaning to go to the store. Twinless conta a história de Roman, vivido por Dylan O'Brien, que perdeu seu irmão gêmeo. Como não consegue lidar com o luto, ele se inscreve num grupo de apoio para pessoas que também perderam seus gêmeos. É aqui que ele conhece Dennis, papel de James Sweeney, um cara culto e bastante irônico. Desse encontro nasce uma amizade quase improvável. There's a gay guy at work. You should meet him. I think you'd really get along. Yeah, that's sort of like, you're both Asian. I'm sure you have lots of Asian things to talk about. Sweeney, além de atuar, também dirige o filme e aborda temas como solidão, luto e pertencimento, usando elementos de comédia inteligente para tratar dos assuntos. Together or separate? Together. Bom, vou aproveitar que a sessão ainda não começou e vou indicar um filme para você. Legal, e qual é o filme então? Bugônia, que é daquele diretor, o Yorgos Lanthimos, que fez A Favorita e Pobres Criaturas. Good morning, Michelle. My company is a key job creator and economic engine of the region. Olha, são dois jovens obcecados por teorias da conspiração que acreditam que uma executiva-chefe de uma grande empresa, uma tal de Michelle Fuller, é na verdade uma alienígena que quer destruir a Terra. Olha a viagem dos caras. Então eles sequestram a Michelle com a intenção de deter o extermínio da humanidade. Mas o filme é bom? Eu gostei muito. No final tem um plot twist inacreditável, meu. Tem aquela pegada de comédia surreal, bem típica do Lanthimos, né? A Emma Stone e o Jess Plemons dão um show de atuação. What if someone finds out about what we're doing? They're healing our planet. It's up to you and me to stop them. Agora uma coisa, eu quero saber se você tem alguma dica para me dar. Olha, eu tenho e vou indicar um em alto estilo. E aí, galera? Uhul! A minha dica é um relançamento e vai passar exclusivamente nas salas IMAX. Gigante! Com a minha banda favorita de todos os tempos. Senhoras e senhores, os Rolling Stones! Sim, Rolling Stones Live at the Max mostra o show histórico da banda de 1991 da turnê Steel Wheels Urban Jungle. Foi o primeiro filme concerto de longa duração filmado com câmeras IMAX. Oportunidade única para fãs e cinéfilos. E agora vamos abrir as cortinas do Nas Telas para um dos melhores filmes do ano. Eu falo de Pecadores, do diretor Ryan Coogler, que já está disponível no HBO Max. I've been all over this world.
I seen men die in ways I didn't even know was possible. Dois irmãos gêmeos, vividos por Michael B. Jordan, voltam à sua cidade natal, no Mississippi, de 1932, com a intenção de abrir um clube de blues para a comunidade negra. Só que os irmãos e parte da comunidade vão ter que enfrentar forças sobrenaturais, representadas alegoricamente como vampiros. You keep dancing with the devil. O diretor Ryan Coogler, o mesmo de Creed e Pantera Negra, aborda no filme temas como racismo, trauma e resistência, tendo a música como elemento central. Ótimo filme com chances na temporada de premiações. We gonna kill every last one of you. Ok, corta, valeu por hoje. Semana que vem tem mais filmes, séries, outras novidades no Nas Telas. Até lá! E a gente sempre esperando. Muito bem, vamos continuar no cinema para falar de Três Atos de Moisés, um documentário que estreia hoje e reconstrói a trajetória do pianista Moisés Matos, do sonho de tocar piano lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais, passando pela formação na Alemanha e a consolidação da carreira na música erudita europeia. O filme acompanha todo esse caminho e que se faz ali entre estudo, muito talento e escolhas, às vezes radicais, além, é claro, de um relacionamento profundo com a música. E hoje o Moisés está por aqui e o diretor do documentário, Eduardo Bocaletti, também para falar sobre o filme. Bem-vindos! Obrigado, Adriana. Obrigado. Que bom estrear, né? Porque é um trabalhão, desde 2018, pensando, né, Eduardo? Finalmente, né? Finalmente. 7 anos ao lado dele, né? Tipo, muitas dificuldades também, só que muita alegria, muito gratificante estar aqui, poder falar sobre o filme, poder ter um piano para ele poder mostrar um pouco dessa emoção que a gente sente tanto ao ver ele tocando. É, sim, porque é emocionante te ver tocando. Vi a primeira vez você aqui ensaiando. Ainda não te vi numa sala de concerto. Para você ver a sua vida passando na tela. A gente sempre, né, fica pensando, esse é um filme da minha vida. Você tem um filme da sua vida. Como foi para você? E por que você aceitou esse convite de contar a sua história, Moisés? Bom, muito obrigado pelo convite, Adriana. É um grande prazer estar aqui, realmente, onde tudo, na verdade, começou, né? Foi o primeiro programa de cultura que eu vi na minha vida, onde que eu descobri o piano também. É verdade? Então, de certa forma, eu perguntei até ao taxista, quando eu estava vindo essa direção, existem vários programas TV Cultura, esse é o único. E aí eu comecei a ficar me emocionando, realmente. Falei, tem que me controlar, calma, foi o início, e agora, de certa forma, fechando um ciclo. Nossa, eu estou emocionada. E que bonito que outras pessoas possam te ver e também serem inspiradas como você foi. Bom, você falou uma coisa que me desestabilizou totalmente. Vou voltar até para a pergunta. E aí, como é que se vê na tela e por que você aceitou? Então, na verdade, a Carol, a produtora, quando ela veio me ligado, tudo começou, na verdade, num jantar, onde que a mãe dela estava presente, meu professor também, ele contou a minha história. E a Carol ficou emocionada com a história. A mãe falou, porque acho que essa história talvez daria um filme. E a Carol me ligou e o meu professor não havia me contado sobre essa história. De repente, falei, em tempos de fake news, falei, isso não pode ser, é um trote. Ela me ligou mais uma vez, eu falei, nossa, acho que é sério mesmo. Eu perguntei ao André, e aí estamos aí. É uma trajetória que começa em Juiz de Fora, um garoto apaixonado por música, e que, infelizmente, não tinha um piano para tocar, né, em casa. E aí, minha gente, ele faz o piano dele. Um grupo de 2 teclas pretas juntas. Havia um espaço. Haviam depois 3 teclas juntas. Havia mais uma vez um espaço. 2. E 3 juntas. E aqui em cima fechava. E
E por que essa paixão pelo instrumento, pelo órgão? Porque eu via na igreja o violino, os outros instrumentos eram um instrumento muito vazio, não tinha aquele preenchimento. Quando o órgão tocava sozinho, eu ouvia tudo aquilo que a orquestra fazia. Então era um instrumento para mim mais completo, mais cheio, me envolvia completamente. E aí foi que eu pensei, eu também quero ter esse acesso a esse instrumento mágico. Olha aí, a gente viu você relembrando o tempo que você desenhou ali as teclas do piano e você aprendeu a tocar piano assim, quer dizer, foi o seu primeiro contato, foi isso? Meu primeiro contato com o piano, na verdade, foi... Aliás, tudo começou na imaginação, né? É um piano imaginário. É um piano imaginário, onde eu mesmo destruí o balcão do meu avô, e utilizando as sucatas que eu encontrava pela rua, os vidros, tentando que aquilo tivesse, uma certa forma, materialidade, né? Materializasse. Porque então era só o som imaginário, não era mais o suficiente, onde foi então que eu tive a ideia de usar sucatas, vidros, então tocando ao mesmo tempo e batendo nos copos para que então finalmente ouvisse o som. É bom, realmente é uma história extraordinária, né? Não dava para deixar passar, né? Vocês fizeram incursões na Alemanha e também em Juiz de Fora para contar essa história. E qual era o seu objetivo? A gente entrou querendo, depois que a Carolina veio com a história e fez o convite, a gente tinha algumas ideias para desenvolver alguns longas-metragens assim, e tudo, a história do Moisés pulou, foi à frente de todo mundo. E na primeira vez que a gente foi lá, eu tinha um norte que eu acreditava que a história poderia ser, mas ainda não sabia que estrutura que seria, qual seria esse fio condutor, como é que a gente ia estruturar isso tudo. E quando eu soube da passagem do piano, eu falei assim, isso não tem como ficar de fora. Mas também fazer uma reprodução, não tinha muito registro, eram pouquíssimas fotos que ele tinha de registro, então vamos reproduzir isso e vamos deixar ele falar. Então esse retorno à infância, com ele conduzindo, ficou muito interessante. Depois, o tempo presente, quando a gente estava lá, foi quando a gente conseguiu entender um pouco daquele momento onde a gente estava. Sim, aquela rotina dele na Alemanha, ensinar as pessoas, treinar bastante, exatamente, né? Estudar. Que esse seria o segundo ato. E o terceiro ato, esse retorno do filho pródigo à casa, sabe? Ele nunca tinha performado na frente dos pais em um grande teatro, então foi muito emocionante. E no filme é muito emocionante. A gente, quando estava na coxia, vendo, depois de acompanhar e conhecer um pouco mais da história dele, a gente tinha um monitorzinho pequeno de um Steadicam que estava rodando ele, não tinha um olho seco ali atrás. Todo mundo muito emocionado com a composição dele e a conclusão dos 3 atos. E isso foi muito natural para encontrar o nome, que às vezes é um desafio grande você encontrar o nome dos 3 atos de Moisés. Eu acho que tudo culminou muito bem ali. Moisés, é muito impressionante, você emociona muito a gente a partir da sua performance. E eu queria que você falasse um pouco sobre os seus ídolos e esse período que você ficou na Europa. Foi fundamental você ir para a Alemanha para conseguir realizar o seu sonho? Sem dúvidas, tudo começa com a questão do amor à língua também. O idioma alemão sempre, gostava muito da sonoridade. E depois descobri que Bach, Johannes Brahms ou Beethoven e outros mais, era a língua materna desses grandes. Eu falei, meu Deus, eu quero entender mais, respirar um pouco desse ar, entender mais essa paixão, né, que esses grandes compositores tiveram também. E é um território, um local importante para a música erudita e que tem muitas possibilidades para quem quer performar, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. É onde que tudo transformou, né? Realmente ali, eu costumo dizer que a gente, na verdade, nasce, existe um núcleo e de acordo das experiências, das passagens que a gente passa pela vida, a gente vai se transformando, vai se reinventando, mas o núcleo é sempre o mesmo, né? Então, assim, voltar, estar aqui presente, é ver o Moisés diferente, tudo isso que eu passei, que valeu a pena e faria tudo de novo, com certeza, não arrependeria nunca. Interessante que você começa os seus estudos de forma mais formal no piano um tanto tarde, né? Porque geralmente quem é pianista começa com 5, 6 anos, 7. Você começa com quantos anos mesmo? Oficialmente com 14 anos, né? 14 anos, o que é considerado até um pouco tarde, ou não? Sem dúvidas, isso foi uma coisa que eu aprendi até a mentir na Alemanha, porque quando eu comecei, muitas pessoas, então esquece, não precisa nem te tocar, não tiveram nem interesse de me escutar. Porque já foi um grande desafio. Então, eu falei assim, então eu vou falar que eu comecei com uns 3 anos de idade, minha família era musicista, para ter pelo menos a oportunidade que alguém me escutasse. Não, e que ótimo, porque você foi abrindo caminhos. É muito bonito ver também você ensinando
no filme, né? Tem essa história bonita. Eu vou pedir que você toque uma música pra gente. É claro que a gente tem vontade de ouvir mais sobre a história do Moisés e é por isso que 3 Atos de Moisés já está nas telonas, então procure na sua cidade e é maravilhoso a gente poder entrar na sua história. Vamos tocar um trecho de uma música pra gente, Moisés? Sim, com muito prazer. Por favor. Obrigado. Esse piano preparado para você. Muito obrigado. Eduardo, estreia de documentário nacional é chamar a galera para o cinema e para ouvir uma história tão importante, né? Isso é importante, né? Convido todo mundo a conhecer um pouco dessa história tão brasileira e também tão diferente, né? A gente é acostumado com essas histórias de superação no esporte, só que na música clássica, no piano, ela não é muito comum. Moisés, eu acho que é uma pessoa que mostra que ele está em deslocamento constante, ele está em movimento. E poder ver essa história no cinema é muito inspirador. É muito interessante você conseguir entender aonde o amor a uma coisa te leva. Eu comparo a trajetória dele a de um sonho de criança que queria ser um astronauta. Ele desenhou um piano. As crianças que sonham ser astronauta às vezes fazem um foguete. Então, é muito parecido. Era um sonho muito distante. Ele nunca parou de caminhar, ele nunca parou de se deslocar. E é isso que a gente vai ver no cinema e vai se emocionar porque a história está bonita. Tá lindo. E a música também e o talento do Moisés nos fazem também entrar em contato com essa emoção. Como você vai sentir agora, Moisés? Senhoras e senhores, Moisés Matos. E daqui a pouco ele faz mais uma música pra gente. Mas o assunto agora, artes visuais.
Já tá na correria de dezembro? Fim de ano, Natal, né? A dica é você dar uma pausa e aproveitar o passeio por exposições que estão rolando em São Paulo. Dá uma olhada. Antônio Obá apresenta individual Nascimento na Galeria Mendes Woods DM. A mostra reúne trabalhos com técnicas distintas do artista, como pinturas, desenhos e instalações que refletem sobre rito, celebração, símbolos e linguagens. Na sala Jardim Labirinto de Pés e Troncos, Antônio Obá apresenta esculturas de pés que simbolizam a conexão com o solo. A Galeria Nara Häusler apresenta Língua d'Água, primeira mostra individual de Maria Clabin. São mais de 80 obras entre pinturas e desenhos. A curadoria de Galciane Neves explora a ideia de percepção em movimento, sensorial, intuitivo, que toca a tela e muda o que vemos. O Museu Judaico de São Paulo inaugura Lazar Segal, Sempre a Mesma Lua. É um panorama com 60 obras entre pinturas, gravuras e documentos inéditos. A mostra articula fases de Lazar Segal entre a Europa e o Brasil. Nos destaques, Eternos Caminhantes, de 1919, uma obra confiscada pelos nazistas. E no próximo bloco tem mais piano aqui no Metrópolis com Moisés Matos e também eventos literários que estão na nossa mira. Daqui a pouco, até já. Metrópolis de volta para falar que já temos as datas da 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty. Vai acontecer entre os dias 22 e 26 de julho do ano que vem, logo depois da Copa do Mundo. Os grandes nomes da literatura do Brasil e do exterior vão estar presentes no evento e, claro, o Metrópolis, que ama a Flip, vai estar por lá. Nos aguardem. E tem mais literatura. Começa amanhã a 20ª edição da Balada Literária em São Paulo. Na programação tem uma sessão de Lavoura Arcaica para celebrar os 90 anos do escritor Raduan Assar, autor do romance que inspirou o filme. Depois da sessão vai rolar uma conversa entre o diretor do filme, Luiz Fernando Carvalho, e a escritora Andréa Del Fuego. No domingo, olha esse encontro, um jogo de sinuca entre os escritores Jefferson Tenório e José Faleiro. Eles conversam sobre as obras enquanto jogam uma partida de bilhar. A balada literária acontece em 5 espaços culturais da cidade e a programação completa está no site. Nós prometemos e ele está de volta. Moisés Matos é o nosso convidado de hoje. Ele também está nos cinemas, um documentário especial sobre a trajetória desse pianista mineiro que ganhou a Europa. Moisés vai tocar para a gente agora uma composição dele.
Que lindeza, Moisés Matos, no Metrópolis e também nos cinemas, nos 3 atos de Moisés. Um beijo para vocês. Amanhã tem mais, às 11 da noite. Tchau, tchau.